pastor Leandro, que vai estar ministrando a palavra dessa noite. Leandro, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que você seja tomado pelo Espírito Santo para abençoar nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz, boa noite, igreja. Diga para a pessoa mais linda que está do seu lado aí, olha no olho dela e diz assim: qual é o teu nome? Nos últimos dias eu tenho lido muito, tenho me apaixonado por leituras, tem sido um dos modos que eu tenho fugido para realmente estar com Deus. E essa semana, eu acho que o Marlon deve ter esse livro, o Thiago, alguns livros têm esse livro da Ruby, e eu estava lendo ele e eu me apaixonei por algumas coisas que eu pude ter de revelação nesse livro. E quando passou por lendo, você vai ministrar no Tadel, eu já fiquei orando, falei: Senhor, nossa, eu estou ansioso para poder ministrar no Tadel, porque terça-feira a gente fala liderança, mas não somente a liderança, a gente fala a um mover, a uma visão que Deus tem nos abençoado. E para a gente começar a falar da palavra de Deus, eu gostaria que vocês abrissem 1 Pedro 1, 18. João está lendo 1 Pedro 18. Glória a Deus, Jesus. Amém, Senhor. Todo mundo encontrou aí? Amém? Eu tenho duas versões aqui comigo. Eu vou estar lendo uma versão que eu creio que é um pouco diferente da de vocês aí. E em seguida, eu vou reler a versão que eu acho que vocês têm aí. A minha versão diz assim: 1 Pedro 1, 18. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou a prata. Eu creio que algumas versões eram diferentes. Algumas versões vão estar bem assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, porque que tradição recebeste de vossos pais, ou herança que recebeste de vossos pais. Paulo também vai dizer bem assim, que não fostes comprados por pouco preço, mas por um alto preço. Esses dias eu estava orando e é tão gostoso quando você mergulha na Bíblia, quando você de verdade começa a entrar num novo céu, no terceiro céu que alguns dizem. Você começa a viver revelações de Deus. Essa igreja tem recebido várias revelações, várias profecias, temos visões, temos uma direção. E esses dias eu até estava lendo em Mateus, a gente lê lá e sabe que a gente quer falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a porta. Mas se você mergulhar e estudar um pouco mais, você descobre também que quer entrar no seu quarto, fecha teus olhos, fecha a porta, se desligue de tudo em tua volta, que Deus, no culto, vai falar com você. E essa noite o que eu quero trazer para a igreja, para vocês, para os líderes, é o poder de uma identidade. A importância de se entender esse texto que lemos aí, nos dias de hoje, é uma ferramenta importante de cura. O evangelho é teocêntrico. Sabemos que Deus é o centro de todas as coisas. Vivemos um projeto de Deus. Vivemos um projeto de Deus. E
eu comecei a buscar muitos livros. A gente temos células, a gente lidamos com pessoas, e eu quero aprender mais. Eu quero poder saber como chegar, como ter de intimidade com o meu amigo, como ter de intimidade com a minha célula, como fortalecer um relacionamento. E eu li alguns livros normais, sem ser a Bíblia, sem ser livros direcionados de pastores, principalmente livros de autoajuda. E esses livros de autoajuda, eles nos levam a um entendimento e a um princípio que na realidade está estabelecido na Bíblia, que é o amor. E nessas leituras eu pude contemplar um dos exemplos grandes sobre relacionamento. Aqui essa noite eu tenho uma mãe e uma filha aqui. Mãe e filha, na idade mais ou menos. Mãe e filha ali. Cela da Irlã, né? Isso. Vocês duas olham direto um no olho da outra, declaram amor uma à outra? Sim, né? Uma das formas incríveis de intimidade, de relacionamento, é o olhar. É o olhar. A gente olhando um para o outro, a gente consegue identificar verdades, medos, até mesmo mentiras. Eu em casa, minha família diz que quando eu fico nervoso ou quando eu mentia, porque eu fui liberto disso, mas eu falo que eu ocultava alguma coisa, as minhas narinas ficavam abrindo assim aceleradamente. Aí toda vez que eu confesso a alguém, as pessoas ficam me olhando pro meu nariz assim. Gente, às vezes eu também estou nervoso, a respiração aumenta, também faz isso. Mas o olhar é uma das ferramentas importantes no discipulado, num convite. É tão importante que se eu fazer um discipulado por telefone, eu posso dizer e eu posso ouvir que está tudo bem. Essa semana eu tive um encontro com um amigo, ele estava passando por um problema muito grande. E eu liguei para ele, ele falou, pelo tom de voz eu notei algo diferente. Fui na casa dele e descobri que ele estava passando por grandes coisas, mas eu não conseguia ver isso nele. Por quê? Porque na fala a gente consegue disfarçar, mas no olhar, um pai conhece o olhar do filho. A esposa conhece o olhar do marido e vice-versa. O irmão conhece o olhar do irmão. Paulo está falando que fomos comprados por um alto preço. Foi pago um alto preço para as nossas vidas. E um princípio que encontramos, igual eu falei de um desses livros aí, é o princípio do amor. Jesus fazia isso com os discípulos. Jesus fazia isso com os discípulos. E eu tenho entendido que essa igreja tem vivido coisas sobrenaturais. Porque a gente temos vivido um princípio importante da palavra de Deus, que é o amor. Eu lembrei da primeira célula que eu fiz, com amor, mas cheio de dúvidas, cheio de dificuldades. Eu lembro da última célula que eu tive agora. Não que eu tenha uma certeza, mas algo diferente estava no ar. Já não é mais um encontro, é uma oportunidade de transformação. Porque essa noite o que eu quero que cada um que entenda é que o preço que foi pago por nós mudou a nossa vida, mudou a nossa história.
hoje podemos dizer que temos a salvação. Claro, mediante a fé, uma escolha, uma decisão. Mas graças a um preço que foi pago. E a gente aprendemos na vida nossa que para ganhar alguém, para realmente chegarmos a pessoas, nós temos que mudar de verdade o que realmente nós transmitimos. Eu hoje cedo mandei mensagem para o meu líder, batendo a saudade um pouco, por telefone, mas senti uma saudade tão grande, que eu lembro que uma das coisas que mudou a minha vida foi o amor ao qual me deram, sem preço nenhum, sem importância nenhuma. E esse amor me levou a aceitar Jesus, me levou a ter um novo nome, uma nova identidade. A clareza que temos a respeito dessa identidade no reino de Deus, o nome que recebemos está profundamente ligado ao propósito de existência. E não coincidentemente é comum ouvirmos histórias na Bíblia sobre pessoas que tiveram o nome mudado e a vida mudada. Jacó, que se tornou Israel, Simão, que se tornou Pedro, com Saulo, que se tornou Paulo, e com Abraão, que se tornou Abraão. Nada disso teria acontecido se o nosso Deus não se importasse com a revelação que temos a respeito da nossa identidade. Quando a gente entendemos quem somos, nós entendemos o que temos que fazer, viver, ser, e até mesmo onde devemos estar. Essa igreja, dia após dia, a cada ministração aqui, tem entendido de verdade que não é mais pochorel. Nós tivemos uma identidade nova. Nós somos um novo. Temos o novo de Deus conosco. E muitos de vocês aqui, há tempos atrás, caminhava com outra turma. Hoje, se muitos olhares do lado, vão ver que já há pessoas diferentes caminhando com a gente. Eu gosto que a identidade, quando ela é aflorada nas nossas vidas, quando a gente entendemos realmente sobre essa identidade, a gente começa a ter pessoas parecidas conosco. O Tiago tem um sósia, que é parecido com ele. O Marlo tem uma geração, que é parecida com ele. A Tirce, a Keliane tem uma geração parecida com elas. A rede de adulto tem uma geração parecida com vocês. Mas por que isso acontece? Porque começamos a viver algo diferente. Já não somos mais nós. As pessoas não reconhecem mais a nossa face. Eu tenho dificuldade em algumas coisas até no meu trabalho. Tenho dificuldade. Eu estou tendo dificuldade em chegar nos meus amigos. Porque quando eles olham para mim, eles têm medo, não vou dizer medo, mas eles têm receios do que eles vão falar para mim. Brincadeiras. Eu já cheguei em ambiente onde tinha amigos meus bebendo, e quando eu cheguei eles jogaram fora. Mas não soberba minha ou alegria minha, mas porque eles começaram a ver em mim algo diferente, que é tão forte como está na vida de cada um de vocês, que está transformando não somente vidas, mas ambiente. O pastor Olivar chegou e transformou o nosso ambiente. Os filhos, os amigos, têm vivido transformações constantes.
Ao ouvir a obra do Pai nos céus, não importará que seu propósito seja muito maior do que sua capacidade, pois você estará plenamente habilitado para cumpri-lo debaixo do poder da sua palavra. Davi, por exemplo, era um menino franzino, mas o céu havia determinado a ele que seria um matador de gigantes. Eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, eu não posso. Sabe o que eu mais apaixono? Quando o pastor pega a Bíblia e fala bem assim, e declara aquelas palavras aqui no altar. Eu me apaixono naquilo. Quando ele não faz isso, é como se algo da minha identidade eu não falasse, eu não vivesse. Mas eu vejo algumas pessoas declarando com amor e paixão, mas não entende o poder disso. Não consegue compreender de verdade essa graça que tem. Igual eu falei, quando você começa a ler, mergulhar de verdade na palavra de Deus, você começa a ter revelações. A parábola do filho pródigo, você lê ela, e eu já tive inúmeras revelações nela. Eu já vi até minha célula nela. Eu nos vejo nela. Ao mesmo tempo que uma liderança jovem resolve pegar a herança que Deus deu, porque nós temos essa herança. A geração jovem herdou uma herança do céu. Essa geração jovem resolve pegar essa herança e viver como se não importasse. Não pensamos, não agimos, mas vivemos e gastamos toda essa herança. Mas essa mesma parábola também fala que os mais velhos, os que estão em casa, aqueles que sabem que são filhos, mas que não desfrutam do que o Pai tem dado. Há vários contextos nessa história. Jesus, quando ele falava algo, quando ele diz algo a nós, ele traz a nós entendimentos. Se você bem entender que grandeza é essa, que identidade é essa que somos, a revelação que Deus me deu, me permitiu, é que nós somos herdeiros de um Deus vivo. Você consegue imaginar o que é você ser herdeiro de um Pai vivo? E não é só uma herança que nós recebemos. Eu estou falando de identidade. Eu estou falando de um preço que um pai pagou pelos filhos, o qual esse pai é apaixonado por esses filhos. Para vocês entenderem a grandeza disso, fomos gerados, nós vivíamos a graça, o amor, tínhamos tudo o que queríamos na palma da mão. Podíamos dizer, podíamos fazer, mas a vontade de viver algo novo, nós perdemos. É uma escolha. Nós hoje vivemos uma identidade. Hoje nós vivemos uma graça de Deus. Mas nós não podemos deixar de entender a grandeza que isso significa, não somente nas nossas vidas, como na vida de outras pessoas. No culto de domingo eu estava vindo para a igreja, o Tiago estava ministrando, eu estava muito ansioso para ouvir a ministração do Tiago. E aí um amigo meu me ligou. Aí eu, mas Senhor, eu quero ouvir o Tiago. E Deus, não, ama. Mas Senhor, ama. Eu, tá bom, Senhor. Liguei para a Milena, liguei no estacionamento, liguei aqui, liguei ali, tudo perfeito. Eu falei, tá bom, tô indo. Cheguei lá, que bom que eu fui. Que bom que eu fui. Eu ouvi, conversamos, oramos. Hoje eu tenho uma pessoa que, hoje foi até bacana, que passou a manhã me observando, sabe? Primeiro de longe, depois foi chegando. Aí eu comecei a ver que ele começou a fazer coisas que eu faço. No serviço eu tenho mania de pegar o pão
e eu faço um buraquinho nele e derramo um café dentro dele. E ele não faz isso. De repente eu vi lá no cantinho lá, ele virou pão e jogou café lá e... Mas eu estou falando de fome, de transformação. Não é somente de uma rotina, de uma vida que eu vivo. A identidade que Deus colocou em mim, o nome que Ele colocou em mim. Por isso que eu perguntei, pergunta para o teu amado do lado, qual é o teu nome? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala, Senhor, qual que é o meu nome? Aí Deus vai te revelar o teu nome e você vai descobrir a razão, o motivo, o que você tem que fazer, aonde você tem que chegar. Você vai descobrir até mesmo quem são ou quem é a tua parentela. Porque um nome define muita coisa. E eu tenho começado a viver. Só que da mesma forma que as coisas conspiram para o bem, o inimigo também entra em ação. Mas também já tive momentos que eu tive que escolher. A gente tem que tomar cuidado. Nosso pastor sempre fala que a gente temos que ter sabedoria para lidar com as coisas. Tem hora que a gente tem que amar, mas tem hora que a gente tem que ter compaixão. Amor requer transformação. Se eu só amo e não tem transformação, alguma coisa está de errado. E quando você entende que a identidade que Deus colocou na sua vida realmente pode transformar, mudar, você começa a viver o sobrenatural. Esse altar aqui, eu desde já declaro sobre a vida de cada um de vocês, vocês vão começar a experimentar desse altar. Vocês vão começar a experimentar o sobrenatural desse altar. Porque o teu coração, quanto mais está nele, mais dele há em você. Quanto mais eu entendo quem eu sou, mais dele eu tenho, mais dele eu sou. Quando eu falei do filho, daquele que está dentro da casa e não sabe realmente o que ele é e o que ele pode, deixa eu só parafrasear, explicar para vocês rápido. Eu, cada um de vocês, recebemos uma herança. Essa herança, ela tem a nossa salvação, ela tem graça, ela tem glória, ela tem unção, tem poder. Essa herança, ela nos permite, na medida que nós entendemos a nossa identidade, ela nos dá poder nele para curar. Estão entendendo? Para curar, transformar. Nós podemos dizer para as coisas: apartam, chega. É diferente quando você entende de quem você é filho. E principalmente que o nosso Pai, Ele ama o Filho. A Bíblia fala que Deus falou para Jesus que Ele era o Filho amado. Jesus morreu na cruz para que nós, como filhos, pudéssemos ter esse amor. Que amor é esse? Que identidade é essa? Meu Deus, se você mergulhar, cada vez mais você vai entender a magia que isso tem sobre a sua vida. Eu quero muito ganhar a minha parentela, como eu tenho ganhado a minha família, mas eu tenho dificuldade com eles. Aí eu orei e falei: Senhor, eu preciso de mais do Senhor. Mas aí Deus um dia falou bem assim: você está indo muito no amor, tenha sabedoria. Aí esse Deus amado mandou meu avô lá de Rondônia para cá. Meu avô, ele
ele já fez muita coisa errada, ele testemunhou, hoje ele é um novo homem, só que ele vive um evangelho verdadeiro, que não tem meios termos. Hoje ele busca e vive inteiramente para Deus. E ele chegou e reuniu toda a família e começou. Eu, por um lado, eu fiquei com medo, porque eu falei assim, meu Deus, eles vão correr, eles vão ter uma aversão ao evangelho. Mas o gostoso é que alguns me ligaram falando assim, Leandro, olha, o vô é duro. O vô é duro. Você acho que fala diferente. Alguns me ligaram até para entender o que eu disse alguns dias atrás, que meu avô disse de modo diferente. Deus tem começado a fazer, Deus está fazendo grandes coisas através dessa igreja, através dessa liderança. Eu falo para os meus discípulos, eu falo bem assim, gente, se preparem. Aqui na igreja, aqui tem alguém que já fala um inglês, um espanhol, alguma língua diferente aí, mas não sou nosso português? Eita, glória, dá para contar? Ainda não, né? Mas você sabia que podemos ter, de repente, uma visita? E aí, quem vai falar com essa pessoa? Deus tem trazido para nós uma identidade tão grande que nós não temos entendido e não estamos, e o mais sobrenatural, alguns de nós não têm se preparado. Cada um de nós vive e vai viver oportunidades constantemente, que se nós não estivermos prontos, a gente vai ver passar entre os dedos. Vamos ter oportunidades de, às vezes, um pai, um irmão, alguém que nós temos orado, dizer bem assim, hoje eu mudo a minha vida, hoje eu me entrego para Deus, hoje eu transformo mediante aquilo que aquela pessoa tem tanto falado para mim, mas a gente não está pronto. Aí uma oportunidade perdida. Por isso que no início eu falei que a importância de entendermos esse texto nos dias atuais de hoje é uma ferramenta importante para que haja cura. Jesus, antes de cumprir seu ministério, Jesus foi orar e jejuar no deserto. Nesse lugar o diabo foi tentá-lo de todas as maneiras e sempre buscava questionar o fundamento sobre o qual Jesus apoiava o seu chamado. Se tu és filho de Deus. Teve uma sexta-feira que eu confesso, eu vim aqui para o culto, e nessa semana eu passei por batalhas. E quando o pastor falou, vamos orar, eu senti tanto medo de impor as mãos. Eu me via sendo jogado para o canto, eu vi tanta coisa. Mas eu lembrei, aí eu entrei dentro do meu quarto, fechei as portas e ouvi Deus falar, você é o filho ao qual eu tenho alegria, amor. E Ele diz isso a essa igreja. Aí eu saí do quarto e impus as mãos. E a glória de Deus prevaleceu. O diabo ele é especialista em fazer isso. Em dizer para líderes, vocês não podem, vocês não conseguem. A dizer para uma célula pronta para multiplicar, não é a hora. No fundo, o inimigo sabe que quando temos nossa identidade questionada, entramos em um território muito perigoso para a queda. Somos todos filhos de Deus, mas existe uma mente maligna operando por trás de um sistema que tenta nos impedir de ter luz a respeito de quem somos e da unção peculiar que o Senhor pretende depositar em nós, como igreja, como uma liderança. Assim como o Senhor nos chama para um lugar de revelação da nossa identidade pessoal, Ele também nos chama para
desvendar quem somos como igreja, quem somos como liderança, quem sou eu, quem é o meu líder. Para vocês entenderem como a identidade faz toda a diferença, qualquer um de vocês sabe dizer quem é o pastor, porque ele tem uma identidade clara, tão clara que ele reflete com fidelidade a imagem do Pai. E um filho, quando reflete com fidelidade a imagem do Pai, toda a unção, toda a glória, todo o poder, tudo, toda essa autoridade está sobre a vida dele. Hoje, Tadel, temos essa autoridade? Podemos todas as coisas? Acreditamos realmente quando erguemos a Bíblia e declaramos essas palavras? Eu creio em cada palavra dita desse altar, recebo todas elas, pego para mim, só que na hora de eu colocar em prática, começa um confronto. Há uma dificuldade. Esses dias eu estava passando por uma dificuldade. Aí entrei naquele corredor e encontrei com a pastora auxiliadora. E eu queria chorar, eu queria derramar. E ela chegou assim, com aquele sorrisão dela. Uma palavrinha, aquietou o coração. Que autoridade. Que autoridade em Deus. Aí eu, Senhor, eu não posso perder isso. Eu não posso deixar que as minhas dificuldades roubem de mim o que eu tenho do Senhor. Eu não posso deixar. Essa liderança não pode deixar que o diabo venha roubar, fazer com que nós venhamos duvidar do que esse altar tem derramado sobre nossas vidas. Nós não podemos mais parar. Alguns vão dizer, mas eu estou no meu deserto. Você é filho. Ah, mas eu estou com dificuldade. Você pode dizer, chega para essa dificuldade. Ah, mas a célula não quer crescer. Você está fazendo tudo certinho? Você está vivendo tudo certinho? Porque se você estiver vivendo tudo certinho na casa do Pai, tudo vai acontecer no seu tempo certo. Assim como o Senhor nos chama para um lugar, Ele também nos chama para desvendar quem somos como igreja. Afinal, se não tivermos essa consciência, viveremos sempre fora do padrão que Deus estabeleceu para nós. Não teremos a fé fundamentada na revelação do nosso propósito. E tampouco um sonho ou alvo escrito em nosso coração pelo Senhor. Ao contrário, andaremos como quem dá golpe no ar, sem saber o que espera, aonde vamos, o que o Senhor tem para nós. Sexta-feira nós estávamos aqui orando. Nós estávamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta-feira é batalha. Sexta-feira eu tenho tido dificuldade para vir. Mas é uma coisa que nos conecta diretamente com Deus, é a nossa oração. E ela tem sido tomada por nós, por poucas coisas. Para vocês terem ideia, rede de adultos. Eu sou esposo, tenho a mulher mais linda deste mundo todo para mim. E por causa de um aparelhinho tão bobinho, eu estava perdendo muita coisa que Deus me dava através dela.
Por causa, às vezes, de um futebol, um líder não tem tempo de amar. Por uma dificuldade minha, eu deixo de viver o projeto de Deus. Jovens, tem um joguinho aí que eu sou intrigado com esse jogo. Muita gente fala bem assim, mas não tem problema nenhum não, é um joguinho normal. Mas toda vez que acontece algo que eu poderia estar atento ou vivendo com Deus, eu estou nesse jogo. Eu não falo de mim, porque eu não tenho intimidade nenhuma que tem de jogo. Meus dedão é grande, eu não tenho facilidade para essas coisas. Mas eu vejo tanta gente se perdendo de Deus, gastando aquilo que Deus tem nos dado de graça, por tão pouca coisa. Sexta-feira aqui foi poderoso. Tivemos aqui, oramos. As outras sextas-feiras têm sido poderosas. Nas quartas-feiras tem sido poderoso. Mas não como deveria ser, com toda a igreja realmente clamando, dizendo a Deus, apresentando a Deus. Mas a minha identidade tem sido roubada. Porque eu só posso 2 horas por dia estar com Deus. Essas 2 horas se resumem a 2 ou 3 vezes por semana. E se eu for mais um pouquinho do que isso, não dá. Eu entendo que quando nós estivermos com Ele, é todo momento glória, 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 glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele. Não tem outro tempo. Mas a gente não vivemos isso hoje. É por isso que eu falo, a gente não se preparamos para viver de verdade o que herdamos. Vocês sabem que a salvação está em Deus, é eternamente glorificar Ele. Quando você lê a Bíblia e vê que Jesus foi tentado, e você vê os outros discípulos, as provações que eles passaram, o diabo não fez acepção de pessoas. O diabo não olha para uma criança e olha para ela e diz, não, é pequenininha, ela ainda não pode mudar o mundo, uma geração, vou deixá-la crescer. E o diabo também não olha um adulto e diz, não, esse já está velho, ele já gastou o tempo dele sobre essa terra. O inimigo nos olha da mesma forma e nos ataca da mesma forma, porque ele sabe de quem somos filhos e a herança que temos. Por isso que eu quero de verdade que vocês possam entender, que vocês possam compreender e possam a partir de hoje andar com a tua identidade de filho. E alguns de nós não precisar nem apresentar identidade, porque quando alguns olharem para nós, vão ver com fidelidade a imagem do Pai. Por isso que eu digo, quando eu subo nesse altar, eu sinto algo diferente. Quando eu vejo alguns discípulos meus caminhando eu já vejo realmente a diferença. Quando eu vejo a Keliane, a Tice, quando eu vejo a Fernanda, que é uma das discípulas, quando eu vejo alguns louvando aqui, se você vê a manifestação de Deus, você vê a face de Deus. Quando você vê essas pessoas apaixonadas, tratando com outras pessoas, você vê a manifestação de Deus. Tudo que é rugue, tudo que é identidade nossa, desde jovem a adulto, diz que temos que ser radicais, intensos. Não tem idade, não tem 100 anos, ainda somos jovens. Leandro, eu tenho mais de 100. Se você tem mais de 100, você é renovado todos os dias, porque o teu Pai te renova, te dá forças, te dá vida, e a tua idade não condiz com a tua vida que você vive.
É tudo força da nossa própria mente. Uma identidade gera autenticidade. Mateus 23, do 1 ao 4, fala assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vão dizerem que observais e fazeis, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados, e dizeis de suportar, e não põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Uma identidade gera autenticidade. A RUG tem que viver com autenticidade o que declaramos. Somos adultos, temos que viver com autenticidade aquilo que transmitimos para a nossa geração. Eu não posso dizer, não, eu sou jovem, eu não tenho responsabilidade. Não, eu sou adulto. A responsabilidade dos jovens, não, a responsabilidade é nossa. Eu, Tiago, o Marlon, cada líder que tem entendido, creio que vocês têm entendido isso, nós temos pegado para nós, é o nosso tempo, é o nosso momento, a responsabilidade é nossa, porque o preço foi pago. À medida que o filho entende, à medida que o filho se entrega, nós vivemos isso. Aí a célula é um ambiente de transformação, o discipulado é um ambiente de transformação. Até quando a gente fazemos um café com os discípulos, é um momento de transformação. Uma identidade nos posiciona para a ação. Filipenses 3, do 12 ao 14, diz assim: Não que já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando recordamos quem somos, conseguimos agir baseados nessa perspectiva, somos capazes de cumprir nosso destino e levar uma vida resoluta, satisfeita. Só temos uma chance nessa terra. Eu só tenho uma chance. Você só tem uma chance. Essa chance que Deus nos deu é a oportunidade de chegarmos àqueles que amamos. E quem são esses? Aquelas pessoas que foram pagos um alto preço. Porque alguém nos amou. Foi como eu disse, o meu líder me amou. Alguém amou o meu líder. Esse amor é um ponto que é transmitido. Eu não posso gerar uma célula, eu não posso gerar pessoas se eu não transmito amor. O ápice do amor, ele requer contato. O ápice do amor, ele requer de intimidade. Tem líderes aí fora que dizem que nós podemos, somos e temos uma graça sobrenatural. E eu creio. Eu creio que a igreja crê. Mas a necessidade de transmitir isso. Por isso que até quando o meu supervisor da rede nos cobra, nos chama atenção, eu sei que é amor.
porque Ele já não olha mais para somente a minha vida, mas Ele olha para aqueles que a gente quer alcançar. O Marlon mesmo já chegou um dia, o Marlon me deu um puxão assim de orelha. O Marlon não lembra. Mas ele me deu um puxão de orelha e eu entendi. E eu captei. Cheguei em casa, refleti, achei. Depois de um mês e pouquinho, o Marlon chegou e ele não me deu parabéns, mas ele me elogiou. Aquilo me encheu o coração, porque eu entendo que cada um de nós amamos, e a gente não aconselha ninguém a viver aquilo que a gente não vive. Eu não posso ter uma célula e fazer uma célula se eu não viver a célula. O primeiro ministério que cada um tem é a tua célula, é a tua casa. Célula é casa. É um ambiente onde eu moro. É um ambiente onde eu tenho que transformar. Para vocês verem como isso é tão grave, que tem célula ainda que nunca chamou o vizinho para participar. Se vocês acharem que não tem, eu não vou nem falar, mas faça um convite ao seu vizinho. Fala, vizinho, alguém te convidou assim para vir para a célula aqui? Vocês vão descobrir que o vizinho não foi alcançado, alguns ainda. Mas não porque a gente não ama, que a gente se importa. Mas a gente tem que entender algumas coisas para a gente poder realmente viver. Uma identidade nos proporciona para a ação. Eu falei, uma identidade define uma mentalidade. Provérbios 23:7. Porque como um homem imaginar, a sua alma assim será. Porque como um homem imaginar, assim sua alma será. Números 13:32. Infamaram a terra que tinham espias, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos há espias lá, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Nossa mentalidade está ligada à imagem que temos ao nosso respeito, que foi gerada e formada ao longo do tempo, a partir de um ambiente. Recebemos influências das circunstâncias e acabamos sendo condicionados a viver de acordo com elas. Nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo ambiente. Essa igreja não é mais aquela igreja que começou, mas ela vive um crescimento. As coisas já ficaram para trás. Há um novo de Deus. Há um novo de Deus. E isso é tão forte que começou a dar frutos. Nós começamos a multiplicar a igreja. Não é mais a liderança, é a igreja. Nós começamos a multiplicar nas cidades. Não é mais Rondonópolis, já estamos em outras cidades. Deixa eu te falar, já multiplicamos no estado. Já não é mais Mato Grosso, estamos no Pará. Viemos de lá. Temos identidade. Vocês estão conseguindo entender isso? Por isso que eu falo que se a gente não parar, não é parar para fazer o que estamos fazendo. Se a gente não parar para discernir o que vivemos, o que nossa mentalidade tem dito a nós, quem somos, a gente vai perder muita coisa. Vamos perder muitas pessoas. Vamos deixar de ver crescimento. Vamos deixar o avivamento passar. Sabe o mais interessante? Tudo aquilo que os cientistas, os filósofos, a sociedade tenta estudar, explicar sobre avivamento, sobre Deus, tudo que essa cidade tem tentado explicar sobre esta igreja,
na Bíblia, Jesus já tinha dito, que nós seríamos, viveríamos e faríamos nessa cidade todas as coisas, a um ponto de transformar. Deus, o centro do coração de Deus, Jesus. O centro do coração de Deus, Jesus. O centro do coração de Deus é o Filho. Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Mas esse Deus ao qual nós servimos, Ele ama tanto o Filho, que Ele fez uma coisa que eu acho que nenhum de nós ainda tem coragem de fazer, se Deus pedisse para nós. Dar o nosso filho por um filho. É essa identidade que eu quero de verdade viver a partir de agora. Alan, você está a dizer que se Deus te pedisse o filho, você daria? Chorando, desesperado, eu diria que não. Mas quando eu entendo quem eu sou e quem Ele é, eu não dei nada para Ele, tudo é dEle. Nós somos dEle. Aí não é mais nós, não é mais a nossa família, é Ele, é Ele, é Ele, a ponto de realmente, aonde a geração jovem for, ela é radical, ela transforma, ela muda, ela transmite um ambiente de glória. Aonde há um adulto, aonde há um jovem, há transformação. Aonde há uma célula, aquele bairro é mudado. Aonde há um líder, há transformação. O Velho Testamento, a gente lendo, a gente vê que os profetas prepararam, falaram, profetizaram sobre Jesus. O centro, o centro, o centro, o centro, Jesus. O Novo Testamento, Jesus se fez o centro. E Ele pagou um preço para que cada um de nós hoje pudéssemos dizer: Senhor, hoje eu sou filho, herdeiro dessa promessa, herdeiro dessa identidade. Hoje eu tenho a salvação, hoje eu posso também, Senhor, alcançar os meus. Eu posso transformar, eu posso, Senhor, porque hoje eu tenho uma identidade. Porque o meu Deus enviou o Filho, e o Filho pagou o preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje, não somente tajados como líderes, como igreja, mas de verdade, como pessoas apaixonadas por almas, a ponto de entregar aquilo que temos, porque já herdamos tudo dele, e somos tudo dele.